Salve, amigos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Bora ver mais um vídeo que foi mandado para mim aqui em live, tá? Inclusive, link das lives aí, ó, da Tutu tá na descrição, tá? Bora assistir aqui dessa vez sobre o jogo Ren, mais perturbador e nojento de todos, né? Toda hora o pessoal fica mandando algo do tipo pra mim. Esse negócio tá virando roxinho no canal. Então, olha só, hein? Vocês estão ficando doidos, hein? Bom, bora ver esse vídeo aqui. É lá do Contos do Abismo. Eu não sou inscrito nesse canal, né? Então, bora ver aqui pra ver o que ele estará falando a respeito desse tema, beleza? Com certeza! Antes, deixa like, se inscreve no canal, ativa o sininho se você for novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Haters, a Black Sharks tá aqui. Pegue e beija à vontade, continue dando visualizações. Aproveita e vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre na Esse vídeo contém cenas perturbadoras e explícitas e só deve ser assistido por um público adulto e consciente. Se você é sensível ao conteúdo gráfico e temas como abuso e violência extrema, é aconselhável evitar assistir. Então, recado dado, fica quem quiser. Eu vou ficar porque, né, me pagaram para assistir. Então, bora. Pelo menos se eu ficar traumatizado, não vou ficar traumatizado de graça, né? Enfim. Esse vai ser complicado. Olá a todos, sou Abismado do canal Contos do Abismo e mais uma vez vamos falar de jogos nojentos e perturbadores. Você viu meu vídeo de demonofobia ou meu antigo vídeo de 177 que teve que ser tirado do ar por conta de um erro que eu cometi, mas não se preocupe, tá tudo de boa. Bom, você sabe que esse tipo de conteúdo é extremamente delicado, mas, na minha opinião, precisa ser debatido. Como vocês devem saber, Replay é um jogo extremamente pesado. Talvez seja o mais Na real, eu nem conheço esse jogo, cara. Eu vou conhecer agora com você falando. pesado dos jogos que eu já tenho falado aqui no canal. Ele, inclusive, é proibido em vários países, inclusive no Brasil. Mas eu falo disso depois. Se você não sabe, entretanto, eu vou lhe Ô, mano, pro Brasil impedir de um jogo de ser comercializado é porque o negócio é pesado, meu irmão. Vou te falar um negócio. Eu até entendo, tipo, Japão não permitiu, China não permitiu, esses países mais tradicionais assim não permitiu, mas, pô, Brasil. Até no Brasil. Pô, meu irmão, esse negócio aqui deve ser pesado mesmo, hein? explicar. Replay, como o nome indica, é um jogo extremamente perturbador que funciona como um simulador de abuso, desenvolvido pela Illusion Soft, uma desenvolvedora de jogos japoneses conhecida por fazer jogos desse tipo. E eles parecem extremamente confortáveis com esse tipo de conteúdo. Já começa que na capa do jogo nós temos a personagem Aoi, uma colegial, tentando proteger a sua irmã de duas mãos ameaçadoras que se estendem em suas direções. Essa sendo do protagonista que você controla, um homem maligno chamado Kimura Masaya, que é um stalker que foi aprisionado e agora busca vingança, com suas vítimas sendo o clã Kiryu, que consiste nas personagens que você vai ter cenas no jogo: a mãe Yuko, a filha mais velha Aoi e a mais nova Manaka. E bom, não é a primeira vez que o nosso protagonista tem contato com a família. Na verdade, ele foi preso por cometer assédio contra a Aoi no metrô. Porém, o pai dele é um político importante e consegue liberar ele da cadeia. E bom, a história começa em uma sequência de 3 cenas. Na primeira, você sempre espera e stalkeia de longe a vítima na estação de trem. E nesse ponto, algumas opções aparecem. Você pode ou ficar encarando com seus olhos bizarros de stalker, ou de alguma forma esperar que um vento passe e acaba levantando as saias delas. O que realmente não faz sentido nenhum, mas é uma opção que você tem como escolha dentro do jogo. A segunda cena consiste em você entrar no trem junto com a sua vítima, onde você controla uma mão com seu mouse, onde o jogo simula um assédio dentro do metrô, te dando liberdade para tocar o corpo da garota, e mesmo quando ela se irrita e tira a mão para longe, você não sofre nenhuma punição e pode simplesmente voltar a fazer o que estava fazendo, já que ela não pode escapar de jeito algum, com o rosto dela mostrando que está realmente desconfortável. E tudo isso continua enquanto você assedia, enquanto tem uma barrinha que vai enchendo lentamente, e você já deve imaginar o que é. É um tanto ridículo imaginar que existem pessoas que tentam racionalizar
essas fantasias virtuais de abuso e dizer que essas cenas são justificadas e tem algum propósito e que as vítimas também podem, entre aspas, apreciar o que você tá fazendo. Mas será que aquele anime foi baseado nesse jogo aí? Eu sei lá, mas provavelmente ele deve falar alguma coisa disso, né? Sei lá, mas parece o tal do Euforia, né? Pra mim é simplesmente ridículo, mas é uma das coisas mais comuns que você vê esses jogos rentão japoneses que tem abuso no meio. Inclusive, uma curiosidade interessante é que uma pesquisa conduzida em algumas centenas de jogos mostra que a cada 3 jogos japoneses pornográficos, 2 deles possuem abuso de alguma forma acontecendo, o que é algo que chama bastante atenção e é refletido principalmente nesse jogo, onde depois dessa cena ridícula no metrô, a vítima decide descer do metrô e continuar a pé, possivelmente tentando fugir do seu assediador. Mas infelizmente o protagonista já havia pensado nisso e acaba as atacando no meio do caminho em um lugar isolado. Hoje, nesse ponto, o jogo simplesmente vira um abuso simulator do pior tipo que você pode imaginar, inclusive te dando a opção de tirar fotos após o ato ou simplesmente fazê-lo de novo. Replay realmente não tem estribeiras e não mostra nenhum pingo de limite em relação ao seu tema e à sua proposta brutal. E tudo isso é controlado por você, podendo escolher técnicas, posições e muito mais coisas que eu vou lhe poupar os detalhes, envolvendo temas até mesmo como aborto e gravidez. Mas não precisamos entrar nesse assunto. A história absurda do jogo continua, onde depois de você fazer o ato, no segundo dia, o protagonista segue Yuko, a mãe da família, e novamente a cena se repete com você seguindo a mãe da família até o metrô, depois perseguindo ela até um parque municipal e depois um bosque, onde ela é atacada e você já sabe o que acontece. Depois de abusá-la dessa vez, ele a captura e a leva para outro lugar. Como se abuso não fosse suficiente, também temos sequestro aqui. E no terceiro dia, o último da história, ele segue a Oi, a filha mais velha, mostrando a ela as fotos de sua mãe capturada, e em choque a única opção da pobre garota é seguir as ordens dele, enquanto ela é abusada também. Onde ela até mesmo pergunta por que ele está fazendo isso, até que finalmente ela se lembra que ele é o homem que foi preso por assediá-la. No final da história, ela é capturada, levada de carro até um hotel da família do protagonista, onde mostram as 3 integrantes da família capturadas no mesmo quarto, onde ele revela o seu plano para torná-las suas escravas, se é que você me entende. E esse é o fim da história. Apesar de não ter exatamente um final, pois depois que você termina o modo história, você libera outros modos de jogo, o que deixa tudo ainda mais bizarro e doentio. Existem 2 formas de você perder o jogo. O final negro, onde o protagonista acaba engravidando uma das garotas, e dias depois do nascimento dessa criança, o personagem decide ir de arrasta e se joga nos trilhos do trem e morre. E um outro final, o final vermelho, ocorre quando você está na cena com a Oi, onde se você fizer certas ações, ela vai poder pegar uma faca e esfaquear várias vezes o personagem, matando ele assim e se libertando, e assim encerrando o jogo. Depois que você termina esse modo história, é que você realmente chega no propósito do jogo. Como mencionei, você vai ter 5 modos de jogo, inclusive contando com abuso em grupo e outros fetiches, e a partir desse estágio o objetivo é quebrar as garotas e transformá-las completamente em suas escravas subservientes. Parte da gameplay fica trancada e você pode apenas destrancar conseguindo talismãs para habilidades de cada uma das garotas. E apesar de ser vendido como jogo, Replay na verdade é mais uma galeria, um simulador, onde você controla uma câmera e explora várias cenas perturbadoras que você pode fazer, te dando controle absoluto sobre tudo, desde as roupas que as garotas vão usar, desde as posições e modos. Ele é feito com esse único intuito, e por isso não é de se surpreender que o objetivo final é forçar as garotas a gostar da situação em que elas estão, ao invés de resistir, sendo esse o objetivo do modo depois de completar o modo história. Ainda assim, se você for analisar as características do jogo, fica bem claro que ele foi feito sem prestar muita atenção aos detalhes. Os cenários são podres, o gráfico é meio ruim, chega a ser feio até pra época, as músicas são bem genéricas, e as únicas coisas que parecem ter tido algum cuidado
deixam Das tudo ainda personagens. pior. A IA das personagens e como elas tentam resistir a você, e os seus barulhos de choro e gritos contra o personagem, que parece ter sido gravados em um microfone melhor e ter tido mais atenção por parte dos desenvolvedores. Inclusive, uma coisa interessante sobre esse jogo, se é que dá pra dizer que tem algo, é que ele é considerado um predecessor do jogo Interact Play VR, que também é da mesma empresa, a Illusion, sendo o segundo, sendo esse Interact Play, um jogo VR de rentão com uma história similar, onde o protagonista faz chantagem para poder abusar de certas garotas. Além disso, eles compartilham a soundtrack e ambos são simuladores. Então podemos presumir que Replay na verdade foi um projeto que possivelmente visava ser um rentão interativo. E bom, como se já não bastasse lançar esse jogo, existem extras que foram lançados de graça no site da própria empresa, incluindo trocar as pessoas no trem com personagens de mulheres nuas, um modo especial onde as garotas praticariam o alto toque, digamos assim, e até mesmo filminhos gravados utilizando a câmera do jogo. Além disso, também existia um modo chamado Neko Kappa, que permitia que você tivesse uma ou duas garotas amarradas no estilo BDSM, fazendo vários atos proibidos que você controlaria. E esse modo nem mesmo era jogável, simplesmente foi adicionado num CD extra, onde você poderia ver cenários parecidos, ajustando velocidade ou pulando, como se fossem filmes que eu tinha mencionado. E é nesses filmes que você chega no ápice, no mais absurdo que é possível chegar nesse jogo. Eu vou dar alguns exemplos do que continham nesses filminhos, mas caso você não queira ouvir, eu recomendo que pule para esse tempo Alô, Terabox. que eu vou mostrar na tela, pois alguns desses cenários são extremamente nojentos e bem piores do que tudo que você viu até agora sobre esse jogo. Então vamos lá. Alguns cenários incluem a Manaka, a filha mais nova, amarrada como uma boneca sexual, com mensagens obscenas escritas no seu corpo e um banheiro. Também a Yuko, a mãe da família, sendo obrigada a receber carícias de suas próprias filhas. Uma cena sozinha da Manaka no seu quarto, mexendo em suas partes. Uma cena onde a garota que você engravidou no hospital estaria parindo. A Aoi sendo abusada por um grupo de homens, enquanto sua irmã e sua mãe têm que assistir amarradas. O protagonista passeando no parque com a Yuko e a Manaka em coleiras, como se fossem cachorros, com objetos inseridos nelas. E mais alguns outros que até mesmo foram removidos por serem extremos demais. Então eu tenho medo de saber o que é que tinha nesses que foram removidos, já que esses outros que eu mencionei passaram e foram lançados como um CD extra, que até me dá medo de pensar quem colecionaria um bagulho desse. Mas enfim, e apesar do jogo ter sido banido, levou 3 anos para que a companhia parasse de dar suporte para ele e fizesse o jogo ser descontinuado por causa de controvérsias que tiveram nos Estados Unidos, não foi nem no Japão. E o começo dessas controvérsias foi lá para 2008, onde a Amazon sofreu várias ameaças e vários ataques porque o jogo estava disponível no seu site, mas na verdade teria sido um revendedor que adicionou uma página para o jogo, onde a Amazon imediatamente derrubou o produto e a página do revendedor. Afinal, os jogos da Illusion não podem ser vendidos fora do Japão, já que o único motivo deles existirem é por causa da legislação mais branda quanto a jogos e outras partes de mídia que contém conteúdo pornográfico no Japão, onde ele é completamente ilegal e até hoje continua sendo. E bom, depois do modo história você tem vários outros métodos e tudo mais, modos de jogo e etc. Mas isso não vem ao caso. O ponto agora é comentar sobre a polêmica que esse jogo causou. Você acha que 177, que eu mencionei naquele vídeo, caso você tenha assistido, gerou uma polêmica? Esse aqui fez o triplo. E obviamente, né, você já viu o porquê. Além de simular abuso, aborto e abuso de menores, além de incesto e várias outras coisas, no Brasil esse jogo já foi denunciado por um Ministério Público e ele até mesmo já foi proibido no Brasil, sendo alertado através de uma juíza da 16ª Vara Criminal no Tribunal de Justiça de São Paulo. E naquele vídeo, inclusive, nós falamos bastante sobre a polêmica e eu gostaria de exemplificar melhor essa temática perturbadora e bem comum que nós vemos no Japão de jogos contendo abuso. Veja bem, não existem leis na interpretação atual
do direito japonês que proíbe você mostrar menores em mídias de conteúdo mais 18. Isso inclui videogames, animes e muito mais coisa. E se você acha que essa temática é apenas japonesa, na real você está muito enganado. O primeiro jogo que saiu com a temática voltada para esse tema, chamado Mystic Company, foi produzido nos Estados Unidos em 1982. E o jogo vendeu 80 mil cópias. Que, se você acha pouco, em comparação, Replay vendeu, de acordo com a empresa, 2.000 cópias. E avançando no tempo, você tem muitos jogos como Custer Revenge, Slaves of the Red Mansion, Sing Girl e uma variedade enorme de outros jogos que tem cenas de abuso e violência contra mulheres e que não são japoneses. Talvez o diferencial e o que tenha causado tanta polêmica em Replay tenha sido a violência e sexualização de menores de idade. E se você se pergunta por que isso não muda, é porque dentro e fora do Japão você tem dois lados que tomam parte nessa briga. Um que quer mudar a legislação e colocar crimes na produção, venda e distribuição de jogos como esse no mundo, principalmente no Japão, e outro que deseja manter o status quo. O que eu acredito de fato é que jogos como esse têm atitudes descaradamente misóginas que fortalecem uma cultura de abuso, onde personagens como o próprio protagonista desse jogo podem fazer o que querem sem enfrentar consequências legais de suas ações. E se você acha que isso é besteira e que jogos são apenas fantasia e tudo mais, é só dar uma olhada na cultura japonesa. Você tem uma taxa de assédio e pesquisas indicam que 1 a cada 14 mulheres já sofreram certo abuso e que até mesmo 95% desses casos não são reportados no Japão, simplesmente porque não acham que terão consequências para seus abusadores. E bom, como mencionei, existe esse lado de querer mudar a política e proibir jogos como Replay e mudar a legislação japonesa para criminalizar essas amostras de menores e também jogos desse tipo. Desse lado você tem o The Guardian, a CNN, o Lighthouse Project, que é japonês, entre outras coisas. Até mesmo as Nações Unidas estão juntos nessa causa. E a crença principal desse lado é que o Japão precisa banir jogos como Replay para proteger crianças de sofrer exploração e evitar promover uma cultura de abuso dentro do seu próprio país. E bem, do outro lado dessa disputa, você tem aqueles que são a favor do status quo, como a maioria dos membros do governo japonês, a Associação de Desenhistas do Japão e alguns artistas específicos que já foram bem vocais quanto a isso. E o principal argumento é que o número de mangás violentos e sexuais, além de animes e jogos, todos eles são produzidos também por mulheres e são feitos para refletir desejos que não pertencem ao reino da realidade. As pessoas que acreditam nessa causa dizem que esses desejos que existem são para personagens virtuais que não existem e por isso são separados de qualquer ser humano real e por isso seria diferente. Além disso, eles pregam a liberdade de expressão, dizendo que isso poderia afetar negativamente a indústria japonesa e colocar restrições na criatividade dos artistas. Enquanto isso, o governo japonês simplesmente aponta de que não existem estudos e provas de que realmente isso está causando algum mal para o seu povo, simplesmente dizendo e desconversando sobre seus problemas sociais. E bom, eu acredito sim que jogos como o Replay devem ser proibidos, pois eles vão muito além do que eu acredito ser possível em liberdade de expressão, sendo extremamente perturbador e nojento. E acredito que, sob nenhuma hipótese, você poderia botar uma personagem de 13 anos em um jogo como esse aqui. Mas bem, esse foi Replay. Eu espero que esse debate tenha sido proveitoso e que eu tenha conseguido agregar alguma coisa sobre o motivo da sociedade japonesa e as leis não serem tão inclusivas ou restritivas quanto jogos desse tipo. Eu espero que você tenha gostado, apesar do trauma, e comenta embaixo a sua opinião. Vamos discutir de maneira produtiva. E sim, esse jogo é extremamente perturbador, extremamente nojento e também extremamente conhecido mundo afora. Então, ele foi o alvo da vez, já que eu já falei de muitos jogos com uma temática similar. E bom, eu sou Abismado do canal Contos do Abismo e vou ficando por aqui. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. E falou! Falou, valeu.
Bom, tá aí, gente, conto do abismo pra vocês, tá? Não conhecia esse canal e já vou fazer o seguinte, vou deixar aqui uma moral aqui, né? Inscrição e likeão, tá? Muito bom aqui a forma que... Eita, garoto, a forma que ele abordou aqui o assunto, né? E, cara, eu não tenho o que falar de pessoas que apoiam esse tipo de coisa, né? Tem que ser muito doente pra gostar desse tipo de obra, tá ligado? Se o próprio governo japonês, cara, apoia isso, mano, é meio bizarro até de pensar nessas paradas, tá ligado? Tem gente que, pô, assim, já teve até discussões disso até no Brasil também, falando que, não, porque anime influencia, jogos de não sei o que, de violência também influencia e tal. Hoje eu já falo que depende da pessoa ou de quem tá jogando, porque às vezes a pessoa ela tem até uma certa predisposição pra fazer esse tipo de coisa mesmo, tá ligado? E se ela fica vendo muito esse tipo de coisa, e ela tem já uma predisposição pra querer fazer isso alguma vez, ela vai tentar recriar aquilo dali porque ela gostou de ver aquilo no jogo, quer ver como é que é na vida real. Hoje eu meio que já acredito um pouco nessa questão, tá? Embora, como eu falei pra vocês, eu já cresci vendo, na época, quando eu tinha 8 anos de idade, meu primeiro anime que eu assisti foi Cavaleiro do Zodíaco, e vocês sabem que o Cavaleiro dos Antigos, pelo menos da antiga, era sanguinolento para um caraca. E o Yu Hakusho também nem se fala, e era tudo os animes que eu assisti na minha infância, e nem por isso eu me tornei uma pessoa sanguinolenta ou violenta, tá ligado? Muito pelo contrário, sou até tranquilo de certa forma, tá ligado? Então eu digo sim que depende muito do caráter e de como a pessoa que tá assistindo ou jogando aquilo dali tá ligado? Se ela realmente tem uma predisposição pra fazer merda, com certeza ela vai querer só um motivo pra fazer aquela merda ali. E, mano, esse tipo de coisa aí, cara, ainda bem que eu não veio pro Brasil. Eu até falei dos países mais tradicionais, não sei o que tal, mas esqueci que esse tipo de coisa é mais do Japão, tá ligado? Essas obras assim mais doentes. Tanto que tem aí o Euforia, que eu falei pra vocês, dando exemplo, que é outra merda, outro churume, que graças a Deus ninguém nunca me pediu pra assistir essa bosta, e eu quero continuar assim, tá ligado? Mas, mano, só de pensar que o governo de lá meio que, não tô nem aí porque eu acho que não é por causa disso que acontece isso, isso e isso. Então é pura preguiça ou pura sem vergonhice, na minha opinião. Bom, não sei se esse vídeo vai estar no YouTube, mas se tiver, link vai estar na descrição. Até a próxima e valeu! Alexandre, o homem que resistiu.